Vamos com mais uma entrevista, Capri? Vamos com mais uma. Já estamos aqui com o Fernando Capês, que é diretor executivo do Procon. E essa é uma época, imagino... Bom, toda época é época de trabalho duro para o Procon, né? Mas essa talvez um pouquinho mais, porque tem a questão aí das compras de Natal, férias de verão, muita gente entrando em roubadas aí com turismo, com férias, e a gente vai tratar desse assunto com o Fernando Capês. Tudo bem, Capês? Bom dia, seja bem-vindo ao Manhã Bandeirantes. Oi, Capês. Bom dia, Capriotti, bom dia, Bruna, bom dia a todos os nossos ouvintes da Band, prazer conversar com vocês. Período realmente complicado esse do final de ano. Companhia aérea que resolveu cancelar os voos, então você imagina como é que estão os problemas aqui. Não, posso imaginar, posso imaginar mesmo. Mas não é só uma percepção, não. Essa é uma época de mais trabalho mesmo para vocês aí no Procon, não é, Capês? É claro que o ano todo tem trabalho, mas essa acumula mais, não é? Você tem principalmente as vendas por plataformas digitais, tem dado muito problema, muita reclamação. Instituições financeiras fazendo empréstimos sem que a pessoa peça, prejudicando idosos, pensionistas, aposentados, e companhias aéreas, esse problema da ITA cancelando todos os voos, prejudicando quase 150 mil passageiros. Isso é muita coisa e o Procon está em cima para obter o reembolso imediato desses passageiros. Então, você imagina o volume de trabalho que tem aqui. Não vamos poder parar nem entre o Natal e o Ano Novo, porque não vai dar tempo. Capês, a gente está desde sexta-feira, né, falando isso aqui na programação da Rádio Bandeirantes, gente que foi pega de surpresa, chegou no aeroporto e cadê a companhia aérea? Cadê alguém aqui para me dar assistência? Poxa, um canal só por telefone, as pessoas ali, o consumidor completamente lesado por uma compra que fez e num momento em que não tem muita alternativa, né? A gente fez aqui algumas simulações de voo para quem fosse comprar em cima da hora, uma ponte aérea São Paulo, Rio de Janeiro, quase R$3 mil. Então não é algo que as pessoas conseguem ali tirar do bolso imediatamente, fazer essa compra para substituir e seguir a viagem. Agora, o Procon fala em uma multa, né, para a ITA, na casa dos R$11 milhões. É isso efetivamente? Na prática, as empresas pagam isso mesmo? Tem que pagar? Aí tem recuperação judicial sem nem conseguir dar auxílio para essas pessoas que compraram passagem? Qual a chance de arcar com essa multa, hein, Capês? Olha, as empresas pagam as multas, sim. Esse ano, por exemplo, o Procon teve uma despesa de pagamento anual de todos os seus servidores, todos os 400 Procons municipais conveniados, todas as suas despesas. O Procon gastou cerca de 120 milhões, mas arrecadou, com o pagamento das multas, 200 milhões. Então, este superávit de 80 milhões será entregue ao governo para fazer frente às suas despesas. Então, o Procon é custeado com essas multas, ele é autossuficiente e ele é superavitário. O ano passado, entregamos um acumulado de 380 milhões de reais para que o governo pudesse fazer frente às despesas provocadas pela pandemia. Isso depois de pagar todas as despesas. E existem aí mais de 2 bilhões em execução nas varas da Fazenda Pública. Então, o Procon, as empresas pagam, as multas são proporcionais ao faturamento da empresa, quanto maior o faturamento, maior a multa, e essa multa deve ser aplicada. Agora, o Procon não quer simplesmente punir a empresa com uma multa, ele quer que a empresa reembolse os consumidores imediatamente. A Lei 14.034, que é uma lei feita para vigorar durante o período da pandemia, deu um prazo compreensivo de 12 meses a partir da data do voo cancelado para as empresas devolverem o dinheiro para os passageiros, para os consumidores. Mas isto é em razão de problemas ligados à pandemia, problemas ligados a eventos de força maior. Me parece aqui uma falta de preparo da empresa, uma irresponsabilidade da empresa. Nós estamos querendo chamar aqui o responsável pela empresa, estamos entre hoje e amanhã, para que ele venha até aqui dar explicações pessoalmente ao Procon e indenizar os consumidores. Algumas perguntas que não foram respondidas ainda. O Grupo Itapemirim está em recuperação judicial.
e tem dívidas fiscais de mais de 2 bilhões de reais. Como é que essa empresa tira 70 milhões de reais, que é para pagamento dos credores, para iniciar a operação do serviço aéreo? Como é que ela declara um capital inicial de 380 mil reais para dar início às suas operações, sendo que, por exemplo, a Azul declarou um capital de 80 milhões para iniciar. Então, foram retirados 70 milhões de reais dos credores. Em vez de declarar 70 milhões de reais, declararam apenas 380 mil. Para onde foi este dinheiro? Então, a ANAC, por que a ANAC autorizou o funcionamento desta empresa? Se ela vinha pedindo para funcionar há tempos e autorizou nos últimos 6 meses. Então, há uma cadeia de irresponsabilidades aqui que precisam ser esclarecidas. Enquanto isso, tem pessoas que não podem passar o Natal com a sua família. A empresa tem que providenciar. Não tem passagem, agora não tem como alocar em outros voos. Está tudo lotado. Se tiver vaga, ela tem que alocar em voo. Se não, tem que providenciar transporte terrestre e indenizar a pessoa. Pode ser que a pessoa queira, mesmo sendo uma distância longa, ir de ônibus e receber o valor de volta da sua passagem. É o mínimo. Então, é preciso ter respeito ao consumidor e não aguardar o tempo passar. O PROCON não vai deixar o tempo passar. Eu já estou em conversas com o nosso diretor, Dr. Pereira, que é o delegado da Divisão de Crimes contra o Consumidor. Nós estamos analisando uma possível infração ao artigo 168 da Lei da Recuperação Judicial, que é a Lei 11.101 de 2005. Estamos em contato com o Ministério Público de São Paulo, com a Polícia Civil. Então, a gente precisa ter responsabilidade. Não pode largar as pessoas, deixar o tempo passar e fingir que não aconteceu nada. O mínimo que se espera, o mínimo, é devolver o dinheiro da passagem agora para cada uma destas pessoas e oferecer gratuitamente transporte terrestre para quem se interessar. Eu acho que é o mínimo que se espera de uma empresa que tenha responsabilidade. Agora, Capês, como é que a ITA tem se mostrado, pelo menos nesses últimos dias, para o PROCON? A empresa diz que vai prestar esses esclarecimentos sobre amanhã essa convocação. Já dá a entender que sim, que estará, que tem a intenção de ajudar os consumidores e prestar esses esclarecimentos. Vocês têm alguma devolutiva da própria ITA? Sim, o meu diretor de fiscalização, que é o tenente Carlos César Mareira, inclusive ele trabalhou no Ministério Público, trabalhou no CAEX, que é o órgão de execução do Ministério Público, foi da Corregedoria da Polícia Militar, é o meu diretor de fiscalização. Ele está fazendo contato com os representantes da empresa. Hoje termina o prazo para eles apresentarem a resposta. Nós gostaríamos que eles viessem pessoalmente ao PROCON ainda hoje apresentar um plano imediato de reembolso. Não adianta apresentar plano de reembolso de meses. Imediato é já, antes do Natal, que é amanhã. A véspera do Natal é amanhã. Então, nós esperamos que isso aconteça. E pedimos que os consumidores, aqueles que estão nos ouvindo, não importa se são de São Paulo ou não são de São Paulo, o dano foi aqui, para que eles acessem o site PROCON SP. Está aí atrás, está escrito atrás. Coloca no Google PROCON SP, vai abrir a página do PROCON. Pedimos que os consumidores lesados façam uma reclamação eletrônica. Você clicando PROCON SP, abre a página do PROCON, tem uma barra muito grande e visível, escrito, faça aqui sua reclamação. E ele vai receber o número do protocolo. Esse é o protocolo que vai nos orientar para pedir a devolução do dinheiro. Então, esperamos que os pleitos do PROCON em defesa dos consumidores lesados sejam um pleito admitido, aceito, independentemente da aplicação de multa e de outras consequências penais e civis. Sim. E aí que eu queria chegar, porque me parece que para a empresa é muito mais fácil ela descumprir aí o seu chamado, o seu chamamento, é muito mais fácil para ela não atender o seu chamado no PROCON do que, e até do ponto de vista financeiro também, não é? Do que resolver a situação desses milhares de clientes lesados.
Se a Itapemirim não comparecer ao PROCON, se não der a resposta para vocês, qual é a sanção que sofre a empresa? Qual é o valor da multa? O que acontece aí se a Itapemirim simplesmente der as costas para o PROCON? Nós acreditamos que a empresa queira resolver rapidamente, com responsabilidade e respeito ao consumidor. Nós não queremos brigar com ninguém, mas não tem problema nenhum, né? Eu fiz isso a minha vida inteira. Eu vou completar 34 anos de carreira no Ministério Público no próximo dia 8 de janeiro. Minha vida foi de confrontos, não tem problema nenhum. Então, existe a possibilidade de nós estudarmos com a Procuradoria-Geral do Estado, que dá assessoria jurídica ao Estado de São Paulo, cuja Procuradora-Geral, doutora Lia Porto, extremamente competente, uma ação de indenização por dano moral coletivo, para que dano material e moral coletivo, contra os sócios. A legislação permite a desconsideração da personalidade jurídica da empresa e os sócios respondem pessoalmente. Então não adianta a empresa estar quebrada, montar uma empresa, quebrar a empresa e não responder. A nossa legislação moderna permite que se invista contra o patrimônio dos sócios, com bloqueio de bens e assim por diante. Não é meu interesse. O que nós queremos é que o dinheiro vá para o consumidor a tempo, que devolva antes do Natal, para que ele possa se organizar. Eu não quero ficar brigando judicialmente, mas é uma briga indigesta. E nós acreditamos que a empresa não vai optar por isso. Aí tem outras consequências, né? Do artigo 168, que é um crime previsto na Lei de Recuperação Judicial, a questão dos credores. Eu estou em contato com a minha instituição originária, que é o Ministério Público, estou conversando com o Procurador-Geral, Mário Sarrubo, estou conversando com a Polícia Civil, com o Delegado-Geral, Rui Fontes, com o Dr. Pereira, da Divisão de Crimes contra o Consumidor. É uma opção da empresa. Você vai deixar na mão os consumidores e vai iniciar uma briga com o poder público. Ou vai assumir as responsabilidades e devolver o dinheiro para os consumidores. São opções, aí são escolhas que nós não podemos determinar. Agora, Capês, estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Fernando Capês, diretor executivo do PROCON. Há muitos desses passageiros receberam ali uma alternativa da própria ITA na sexta-feira, no sábado, no momento em que estavam ali no aeroporto. É o seguinte, não tenho avião, mas ofereço para você uma passagem de ônibus. E a Mayra de Jaimo acompanhou, nossa repórter, estava no aeroporto e pegou um caso muito que nos chamou a atenção. Era uma pessoa que tinha comprado ali uma passagem para toda a família para Maceió, e a ITA ofereceu o transporte terrestre, né? Então, uma viagem que de avião ela demoraria ali pouco mais de 3 horas, via terrestre seria feita em 3 dias. Nesse caso, num caso como esse, essa é uma alternativa que a companhia deve oferecer? Porque até você disse no começo, né? Oferecer o transporte terrestre, até que pode ser, mas depende muito do caso. Isso precisa ser avaliado, né, Capês? Porque o consumidor, ele pagou por uma ele pagou por isso, né? Por uma viagem mais rápida, por algo diferente, por um conforto diferente, é uma expectativa diferente da que está acontecendo. Como é que fica nesse caso para o consumidor que foi lesado? Essa é uma questão muito pessoal de cada consumidor. Tem consumidor que diz, não, ainda que demore, que eu me sacrifique, eu quero passar o Natal com a minha família, eu quero rever meus familiares antes do Ano Novo, quero passar a entrada de 2022 com meus familiares. Então, eu me disponho a esse sacrifício e aceito a passagem terrestre, é melhor do que nada. Porém, para aqueles que aceitarem, o mínimo que se espera é a alternativa da passagem terrestre com a devolução integral de todo o preço pago da passagem aérea, devidamente atualizado. Ou seja, pega o dinheiro de volta e opta se quer ir com a passagem terrestre ou não, sem cobrança. Se uma empresa que age de boa fé diz, olha, eu não tive culpa, aconteceu, mas eu quero minimizar ao máximo. Agora, fechar o atendimento no aeroporto, colocar tapume, tirar os servidores e começar a enrolar
e demorar para atender, isto o PROCON não vai aceitar. E bom deixar claro aqui, Capês, a escolha. É bom deixar claro aqui para o nosso ouvinte que essa alternativa é uma alternativa ali imediata que foi oferecida, mas o reembolso, ele precisa continuar sendo feito, né? Não é porque você topou fazer a viagem de ônibus ou qualquer outra alternativa que a empresa der que você não precisa do reembolso, né? Exatamente, Bruna. O Código do Consumidor, artigo 18, a opção é do consumidor. Primeira opção, me acomode em outra companhia aérea que eu quero voar e chegar a tempo. É sua responsabilidade. Assuma esta responsabilidade. Eu acho que é a primeira opção que deve ser oferecida ao consumidor. Aí nós estamos vivendo uma época de voos lotados. Não vai ter disponibilidade. Se tiver, é um preço absurdo. A companhia que pague. Segunda opção, devolve o dinheiro. E terceira opção, dá o transporte terrestre com devolução de dinheiro. Mas é o consumidor que escolhe. Sim. Ô, Capês, deixa eu só mudar um pouquinho o tema aqui, Claro. Bruninha. Aproveitando o Capês, tem um outro ponto, né, que irrita muito a mim e tanta gente, que é o chamado serviço de call center aí que liga sem parar, né? Não adianta, o cadastro não é uma saída que não funcionou aqui no Brasil, infelizmente. Cadastrar o número do telefone não resolve o problema. Eu fiz isso e continuo recebendo ligações todos os dias e muitas ligações diariamente, mas há uma nova tentativa de inibir isso, não é, Capês? Que é identificar os telefones de call center com um determinado número inicial. Então, o consumidor vai receber ali na tela do smartphone uma numeração inicial que identifica que aquele número que está te chamando é de um serviço de call center. Eu queria que você explicasse quando é que vai entrar isso em funcionamento e como é que você está vendo essa possibilidade aí, então, agora de tentar minimizar esse problema. Olha, para resolver de vez o problema, bloqueio de telemarketing deveria ser um dispositivo eletrônico que impedisse a ligação da empresa de telemarketing para o telefone do consumidor, no caso da vítima. Não é assim que funciona, porque não existe tecnologia para isso. O cadastro Não Me Ligue do PROCON SP, que é feito pelo site PROCON SP, ou seja, coloca PROCON SP, entra na página do PROCON e aí clica Não Me Ligue. Você vai colocar o número do telefone e um CPF ao lado. Cadastrou. Isto não vai impedir a ligação. As ligações continuarão ocorrendo. Porém, ultrapassados 30 dias deste cadastro, 30 dias que é o prazo que a lei presume que as empresas tomaram conhecimento que aquele telefone está lá cadastrado, passados 30 dias, se alguma empresa telefonar, aí o consumidor tem que vir de novo ao PROCON para fazer a reclamação. E aí a empresa é multada. Nós temos até agora, desde 2009, aproximadamente 3 milhões de linhas telefônicas cadastradas. Nós aplicamos, desde 2009, quase 300 milhões de reais em multas. Multas, inclusive, caras para bancos, 6 milhões, 7 milhões de reais. Então, nesse sentido, funciona. Agora, esse número agora é um prefixo que a Anatel colocou para empresas de telemarketing. As grandes empresas de telemarketing, claro que vão colocar esse prefixo, porque senão elas vão ser flagradas. Elas são muito grandes. Escritórios terceirizados de grandes empresas vão usar o prefixo. Porém, pequenas empresas imobiliárias que ligam perturbando, às vezes corretores, ligam para a pessoa, poderão não usar necessariamente. Qual que é a vantagem? Para todas as empresas que usarem o 0303, o consumidor já fica sabendo de antemão que ele está recebendo uma ligação chata, uma ligação para fazer uma publicidade. Nesse caso, ele pode simplesmente recusar a ligação ou, quando ele fizer a reclamação ao PROCON de que recebeu esta ligação, fica difícil a empresa se defender. Ah, eu não liguei para isso. Você ligou do 0303, você vai receber uma multa. Facilita a imposição de multa.
90 dias para entrar em vigor para telefonias móveis, 180 dias para telefonia fixa. Eu quero parabenizar a Anatel, porque ajuda, não impede, mas vai ajudar o PROCON a punir as empresas que não respeitam aqueles que cadastram o número e não querem receber ligação. Capês, falamos aqui das empresas de telefonia, falamos das companhias aéreas. Nem sei se você já tem esse ranking aí em mãos, mas o PROCON fecha 2021 com qual top 5 aí de reclamações? O que mais a galera reclamou e pediu ajuda do PROCON? Primeiro, campeãs disparadas, aquelas que ganharam tudo. O Atlético Mineiro do ranking aí, né? Foi o campeão brasileiro. Então, empresas de plataformas digitais, vendas online. Então, nós conseguimos minimizar, assinamos um acordo histórico com o Mercado Livre, assinamos um acordo com a Facili, agora assinamos um acordo com a Shopee e vamos assinar também com a Alibaba e outras que se dispõem a prestar esse serviço, que são as campeãs de reclamação. Agora, para as empresas que assinaram um acordo com o PROCON, havendo uma reclamação do consumidor, eles devem reembolsar em até 5 dias. As principais reclamações, disparado, atraso na entrega. Essa disparada é a principal reclamação. Tem outras também, o preço não é aquele que foi combinado, chega o produto estragado, entrega um produto diverso, mas a maior parte das reclamações é porque as empresas não têm logística para cumprir no prazo. E aí, no Dia dos Namorados, chega depois. Natal chega depois. Aniversário chega depois. Dia das Mães, Pais chega depois. A pessoa não quer mais. Então, na reclamação, tem que fazer a devolução. Essas são as campeãs. Segundo lugar, claro, as empresas de energia elétrica, né? A Enel, no caso, recebe muito, tem feito um bom trabalho, tem cooperado bastante com a gente, mas quantitativamente existem muitas reclamações. As empresas de telefonia, sempre, e os bancos, instituições financeiras, principalmente essas novas fintechs financeiras que depositam dinheiro na conta do aposentado e do pensionista sem pedir, sem que ele peça. Não tem um contrato de empréstimo, não tem um mútuo acertado nem de boca, o dinheiro é colocado lá, a pessoa nem sabe por que caíram 30, 20, 10 mil reais na conta, e aí começam a incidir juros. O PROCON o que faz? Multa a empresa e, no nosso entender, financeira que deposita dinheiro na conta de pensionista ou aposentado sem ele pedir, está dando amostra grátis. No nosso entender, não é a posição do STJ ainda, espero que venha a ser, depositou, não tem direito de pedir de volta, é amostra grátis. E os juros cobrados é cobrança indevida, tem que devolver o dobro. Só assim para parar esse tipo de operação. Mas esta é a posição do PROCON, mas não é a posição do Superior Tribunal de Justiça. Nós multamos, pedimos a devolução, o estorno do dinheiro de volta para os consumidores. Estes são, então, os rankings. Plataformas digitais, empresas concessionárias de energia elétrica, empresas de telefonia, principalmente telefonia móvel, celular, e financeiras. São as principais. Muito bom, Fernando Capês trazendo aqui esclarecimentos para os nossos ouvintes. O Capês, que é diretor executivo do PROCON de São Paulo. Capês, muito obrigado por nos atender aqui. Um bom Natal, um ótimo ano a você, a família e bom trabalho ao PROCON aí em 2022. Vai ter trabalho como sempre, viu? Não adianta. Infelizmente aqui no Brasil a gente tem como consumidor muito desrespeito ainda. Então o PROCON está aí para ajudar todo mundo. Valeu, Capês. Valeu, Capês. Bom Natal. Obrigado. Um Feliz Natal para a Bruna, para você, para todo o pessoal do Grupo Bandeirantes, para os ouvintes. E um ano de 2022 com muita paz e com Deus no coração. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado Valeu. ao Fernando Capês.